informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 26 de junho, levando para vocês os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul monitora a nuvem de gafanhotos do Paraguai. Vereadores voltam a pedir suspensão da cota zero do peixe durante a pandemia. O governo do estado entregou 32 caminhões para a agricultura familiar. Frigoríficos ofertam preços maiores na arroba para cumprir exportação. E a reforma tributária pode nortear a reconstrução verde, segundo a Frente Ambientalista. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia em Dourados e região. Períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima cai para ao redor de 13 graus agora cedo. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou estável ontem. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 190 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofertou 200 à vista. Vaca gorda a R$ 180 no Friboi a prazo e a R$ 190 no Brasil Global à vista. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 37 e a de soja a R$ 102, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, revisou para baixo a estimativa de embarques de soja do Brasil em junho, para 12 milhões e 600 mil toneladas, diante da projeção de 13 milhões de toneladas divulgada na semana passada. Com isso, as exportações de soja devem acumular 62 milhões e 300 mil toneladas no semestre. Já as perspectivas para as exportações de milho nesse mês foram levemente ajustadas para 1 milhão e 30 mil toneladas, informou a ANEC, baseada na programação de navios nos portos. As vendas externas de milho somarão cerca de 2 milhões e 800 mil toneladas no primeiro semestre desse ano. Mato Grosso do Sul está de olho em nuvem de gafanhotos que devastaram plantações do Paraguai. Segundo o secretário estadual de produção, Jaime Verruc, o país vizinho tem comunicado a situação diariamente ao Ministério da Agricultura do Brasil e há sim preocupação, mas por enquanto os 9 focos do lado de lá da fronteira estão estacionados e seguem sendo monitorados. Verruc afirmou que apesar de uma das nuvens estar próximo ao limite territorial do Paraguai com Mato Grosso do Sul, hoje não há risco desta praga chegar ao estado. O que podemos fazer nesse momento é monitorar. Temos pontos de controle na fronteira. Podem se movimentar para cá ou não, depende das condições climáticas e outros fatores, disse o secretário. Mas, por enquanto, os focos estão estacionados, explicou o Verruc. Ontem foi realizada uma reunião técnica sobre o assunto. Os profissionais do Ministério da Agricultura em Mato Grosso do Sul, da IAGRO e da AproSoja MS debateram quais as melhores formas de combater a praga caso ela chegue ao estado. O que estamos discutindo é como afetaria pastos e lavouras e que tipo de agrotóxicos serão mais eficientes, comentou o Verruc. O secretário afirmou ainda que Mato Grosso do Sul e também o Rio Grande do Sul, por conta da fronteira com a Argentina, reforçaram a vigilância. A informação é que uma das nuvens que está na Argentina chegou ao ponto de 130 quilômetros da fronteira com o Brasil. O Ministério da Agricultura declarou estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina devido ao risco do surto de gafanhotos nas áreas produtoras dos 2 estados. A portaria com a medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A nuvem de gafanhotos está a cerca de 250 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Essa nuvem é originária do Paraguai, da região do Chaco, onde há culturas de cana, mandioca e milho. Em solicitação ao governador Reinaldo Azambuja, a vereadora de Rio Brilhante, Vandressa Barbosa, pediu fim das regulamentações para atividades da pesca. Para a vereadora, a suspensão do decreto Cota Zero deve acontecer durante o período da pandemia, com efeito em todo o Mato Grosso do Sul. Vandressa solicitou a suspensão do decreto 15.166, conhecido como Cota Zero do Peixe, que regulamenta as atividades pesqueiras no estado. De acordo com a vereadora, a medida auxiliaria as famílias que por algum motivo tiveram a renda afetada devido à pandemia pelo coronavírus e a suspensão da cota zero possibilitaria que essas pessoas realizassem a pesca de subsistência em nossos rios e dessa maneira poderão suprir as necessidades de suas famílias. Em 16 de junho, o presidente da Câmara de Corumbá, Roberto Façanha, já havia solicitado a mesma medida, a suspensão do decreto da cota zero do peixe. A Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia, FAPERON, encaminhou ofício para a JBS Friboi e autoridades de saúde solicitando o atendimento de protocolos judiciais e a reabertura de forma urgente do frigorífico em São Miguel do Guaporé. O receio da federação é de um colapso econômico no estado
por causa da paralisação no abate de bovinos. As atividades da JBS em São Miguel foram suspensas pela segunda vez através de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. O Judiciário entendeu que, devido aos casos de Covid-19 subirem mais de 1000% desde o final de maio na cidade e centenas de casos serem de funcionários da JBS, o frigorífico deve ficar fechado. A Faperon destacou que, na garantia da segurança dos postos de trabalho dos 850 funcionários da JBS e mais 4.000 produtores e pecuaristas da região que fornecem matéria-prima para o frigorífico de São Miguel, num total estimado de 270.000 bovinos abatidos por ano, a paralisação está causando sérios prejuízos econômicos, principalmente aos municípios de São Miguel do Guaporé, municípios vizinhos e ao estado de Rondônia. A Amazônia tem 23% de floresta em terras públicas não destinadas, registradas ilegalmente como propriedades privadas, apontou um levantamento do Instituto de Pesquisa da Amazônia e do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. O percentual representa 11.600.000 hectares de florestas públicas tomadas ao longo de 21 anos, de 1997 a 2018. Ao todo, a Amazônia tem 49.800.000 hectares de florestas sem destinação. A consequência da falta de destinação dessas áreas é a invasão de grileiros e o aumento do desmatamento e das queimadas. As árvores são derrubadas e incendiadas para abrir espaço ao pasto e ao gado, dando aspecto de produtividade nestas áreas. O governador Reinaldo Zambuja, o secretário estadual de Saúde Geraldo Rezende, deputado federal licenciado, o secretário de Produção Jaime Verru e o secretário adjunto de Infraestrutura Luiz Roberto Martins de Araújo fizeram na terça-feira a entrega virtual de 32 caminhões basculantes que serão utilizados pelos municípios e pelo Estado em atividades de apoio à agricultura familiar. Posteriormente, os veículos serão entregues aos prefeitos em uma agenda individual para evitar aglomerações em tempos de pandemia. Os caminhões foram adquiridos a partir de uma emenda individual que Geraldo Rezende apresentou no Orçamento Geral da União de 2018, ainda na condição de deputado federal, no valor de R$ 7 milhões em favor da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a Agraer. A esse valor, o governador determinou o acréscimo de R$ 2.300.000, perfazendo R$ 9.300.000. Com esse dinheiro, foi possível ao governo do estado adquirir 32 caminhões basculantes, cuja distribuição foi definida por Geraldo Rezende e pelo governador Reinaldo Zambuja, a partir das demandas apresentadas por prefeitos, comunidades e associações ligadas à Agraer. Os caminhões vão favorecer a mecanização e a modernização da agricultura familiar. Serão contemplados com os caminhões basculantes os seguintes municípios: Amambai, Angélica, Bataiporã, Bonito, Bodoquena, Carapó, Caracol, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Ivinhema, Iguatemi, Itaquiraí, Itaporã, Mundo Novo, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde, Sete Quedas e Taquarussu. A China aprovou na quarta-feira a tecnologia Intacta 2 Extended da Bayer. A liberação é decisiva para o início do cultivo comercial em escala no Brasil, que vai exportar soja para os chineses. De acordo com a empresa, a decisão é muito importante para o lançamento da plataforma Intacta 2 Extended no Brasil, previsto para a safra 2021-2022. As ofertas de preços para a arroba bovina estão com uma forte pressão altista diante da baixa disponibilidade de animais e com os frigoríficos precisando preencher as escalas de abate para atender às exportações de carne. Na região de Platina, São Paulo,
O valor negociado para o animal com padrão exportação foi de R$ 220 arroba, com 5 dias úteis para pagar. No aplicativo da Agro Brasil, os participantes informaram negócios para o boi China na cidade de Avaré, São Paulo, ao redor de R$ 220 arroba, com 7 dias para pagar e com data para o abate de 29 de junho. No município de Santa Fé de Goiás, o valor negociado para o boi China foi de R$ 210 arroba, com 10 dias para o pagamento e com data para abater em 26 de junho. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Reforma tributária pode nortear a reconstrução verde, segundo a Frente Ambientalista da Câmara. A reforma tributária, com previsão de votação na Câmara em agosto, pode ser impulso para o Green Recovery no Brasil. A chamada reconstrução ou retomada verde foi debatida por especialistas de entidades acadêmicas, empresariais e socioambientais reunidos pela Frente Parlamentar Ambientalista. Economia sustentável, energias limpas e baixa emissão de carbono na mobilidade urbana e na produção agropecuária e industrial tem sido um novo paradigma buscado em alguns países que já superaram o pico da pandemia do novo coronavírus. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, acredita que a reforma tributária é um dos caminhos para redirecionar os recursos públicos para essa mudança. E toda crise também é oportunidade. A reforma tributária pode ser norteadora dessa transformação, dessa possibilidade de investimentos na área ambiental, de uma mudança na utilização dos recursos naturais como a gente vê hoje. Os parlamentares já vêm discutindo o incentivo de iniciativas ambientais com o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Coordenador da Frente Parlamentar de Estímulos Econômicos para a Preservação Ambiental, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, avalia que as propostas em tramitação prejudicam, por exemplo, o incentivo que alguns estados hoje dão ao etanol em detrimento da gasolina. Tanto a proposta no Senado como a proposta da Câmara unifica o ICMS sobre combustível. Nós corremos o risco de ter retrocesso se as fontes renováveis, biocombustíveis, forem tratados igual a combustíveis fósseis, a mesma taxação. Fundador do Instituto Escolhas, o advogado Sérgio Leitão sugeriu que o ITR, Imposto Federal com base na propriedade rural, seja transformado em imposto municipal para ajudar as prefeituras a promoverem a produção sustentável no campo. Leitão também defendeu a redução dos subsídios federais e estaduais à cadeia produtiva do agronegócio e redirecionamento dos recursos para a bioeconomia. Segundo ele, os quase 240 bilhões de reais do Plano Safra, recentemente anunciado pelo governo, só deveriam ser usados por produtores que tenham o cadastro ambiental rural regularizado e estejam ajustados às boas práticas ambientais. Leitão cobra as mesmas condicionantes para acesso a créditos dos bancos públicos e privados. Não vai haver reconstrução verde, não vai haver transição para uma economia de baixo carbono se a gente não fizer exatamente a destinação dos recursos que hoje sustentam atividades insustentáveis, que emitem muitos gases de efeito estufa, que são custeadas por financiamentos públicos, por recursos da sociedade brasileira. É essa redestinação que vai permitir a construção de uma economia verde. Ex-coordenador da Frente Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT paulista, alertou quanto à dificuldade de tramitação desses temas na atual composição do Congresso Nacional e diante da agenda da equipe econômica do governo federal. Mas, no entanto, que a maioria do debate que tem hoje na Câmara é de voltar à mesma agenda econômica das reformas liberais, de concentração de renda. É esse o debate que querem colocar para a retomada do pós-pandemia. Já a presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Marina Grossi, afirma que a pandemia tende a reforçar no empresariado a necessidade de maior empatia com o consumidor e de inclusão do risco climático
temático no portfólio. O Conselho engloba 60 grupos empresariais e prepara um plano de longo prazo com base para o futuro do capitalismo, segundo Marina Grossi. Porque o setor empresarial é parte do problema e é parte da solução, com certeza, né? Quando a gente fala de retomada verde, a gente fala em produção e consumo, né? Novas formas de produção, o setor está mudando muito rapidamente. Para ser uma economia que respeite o limite do planeta, tem que deixar de só produzir, a gente e migrar muito mais para um outro modelo, que é muito mais prestação de serviços e outros novos modelos, né? Onde é que a gente vai pegar o fio da retomada, né? Eu acho que a Europa, ela responde com o Green Deal que ela está fazendo, que ela vai criar uma demanda verde. É essa demanda mais verde que vai puxar a inovação e vai gerar riqueza lá dentro. Economista da Semear Consultoria, Celina Ramalho, citou estudos do Banco Mundial que apontam para o aumento da população abaixo da linha da pobreza de 580 milhões antes da pandemia para até 720 milhões de pessoas no pós-pandemia. Esse número representa cerca de 10% da população mundial, o que, segundo Celina, impõe um novo paradigma baseado em regras ambientais claras, certificações sanitárias dos produtos e reforço das metas já previstas nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável elaborados pela ONU. A tendência mundial é esse caminho da disrupção e o olhar tem que ser nas Smart Cities e nas Smart Farms e criando resultados econômicos de forma disruptiva e ambientalmente correta. O desmatamento zero também é pré-requisito para o Green Recovery, segundo os especialistas. Durante o debate, eles citaram a recente carta que representantes de 29 grandes grupos internacionais enviaram a embaixadas brasileiras de 8 países com preocupações sobre a devastação de áreas florestais no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.